o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. As evidências de uma igreja avivada, marcada pela presença do Senhor. Porque Jesus disse: aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. E a igreja é isso. A igreja não salva, mas a igreja é o lugar dos salvos. Os salvos se reúnem para adorar a Deus, para meditar na palavra de Deus. E a igreja nasce em Atos. Atos 2, de repente um vento impetuoso encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas o capítulo 1 de Atos mostra Jesus ressuscitado, dando as últimas instruções aos discípulos. Lucas, que escreveu o livro de Atos, assim como o Evangelho de Lucas, ele diz, mandando uma mensagem a um amigo seu, que ele estava no primeiro tratado explicando tudo que Jesus ensinou e fez. Porque o Evangelho é marcado por essas duas manifestações: a palavra pregada com poder e autoridade e os sinais, a cura divina, a libertação, a operação de maravilhas. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Ele não muda, ele é o mesmo. E aqui nesse capítulo 1, Jesus ressuscitado, ele fica 40 dias, imagine você, 40 dias com um morto ressuscitado, ensinando, orientando aos discípulos que se tornariam os apóstolos, testemunhas. Atos 1:8, que é tão conhecido, a Bíblia fala, Jesus falando para eles, que eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E o Evangelho chegou até nós, porque a igreja nunca deixou de cumprir a sua missão. O ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações. Aí os discípulos estavam ali em oração, no cenáculo, e aconteceu que a profecia de Joel, a promessa de Jesus se cumpriu. O Espírito Santo veio. E aí, em Atos 2, fala que em uma primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Aí no versículo 42, quero que você frise hoje, esse é o texto principal dessa pequena mensagem. Atos 2, 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, assim como nas orações. Então, esses 4 elementos são fundamentais, são características fundamentais para uma igreja ser cheia do Espírito Santo. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí fala sobre o ensino, o estudo da palavra, a meditação da palavra, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam com Jesus. Jesus passou 3 anos e meio, foi um discipulado dinâmico, diário. Eles estavam juntos todos os dias, Pedro, Tiago, João, os 12 com Jesus. E assim eles receberam as revelações que se tornaram as doutrinas fundamentais do Novo Testamento, da Nova Aliança. E agora a igreja nasce. E só na primeira pregação, 3.000 almas. Então não era uma igreja pequena. Já existia a base dos 120 que receberam no dia de Pentecoste a unção. E assim eles se reuniam de casa em casa e se reuniam no templo. E perseveravam na doutrina. A igreja bíblica, a igreja avivada, a igreja cheia do Espírito Santo,
ela é submissa à doutrina da palavra. Não é levada por ventos doutrinários. Isso não é de hoje, viu? As heresias, a apostasia, isso não é de hoje. Isso é de muito tempo. Mas a gente tem que ser perseverante na doutrina dos apóstolos. O profeta Oséias fala algo muito interessante a respeito disso. Ele diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. A estratégia do inimigo é trabalhar no coração do homem que não tem um entendimento firmado na palavra. Então, a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja avivada, é uma igreja que é firmada, fundamentada na palavra. O Senhor Jesus mesmo fala em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a primeira característica é a palavra. Depois da palavra, algo fundamental para uma igreja ser cheia do Espírito Santo é a oração. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na oração. Oração constante, oração diária, oração intensa. Jesus fala sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Você sempre ouve isso. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A igreja avivada é uma igreja que está firmada na palavra e tem prazer em buscar a presença do Senhor através da oração. O dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E Paulo diz: orai sem cessar. Então, 2 pontos fundamentais: a palavra e a oração. E aqui o versículo 42 de Atos 2 fala que eles perseveravam também na comunhão e no partir do pão. Aqui existe uma mistura nessas duas características, a comunhão e o partir do pão. Isso fala de unidade, isso fala de caridade, isso fala de adoração, isso fala da Santa Ceia do Senhor. Então eles perseveravam na comunhão, koinonia, relacionamento. E o relacionamento era diário. Eles não tinham culto 1, 2 vezes por semana. Todos os dias, de casa em casa, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na unidade da fé. A igreja é lugar de comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, um só pensamento, uma só fé. O texto fala que naquela multidão, um só era o coração e o pensamento da multidão daqueles que criam. Hoje a grande dificuldade do ministério, até em igrejas menores, com 30, 40, 50, 100 pessoas, existe muita divisão. E a divisão é uma ação maligna. O reino dividido não subsiste. A casa dividida ficará deserta. São palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 12, 25. É preciso manter o vínculo da paz, o vínculo da unidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A igreja avivada, ela vê Deus no dia a dia. Não fisicamente Deus presente, mas os sinais. A cura divina, a libertação, o batismo com o Espírito Santo. O que você lê na Bíblia, o que você lê no Evangelho, o que você lê no livro de Atos, nós podemos viver hoje. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Jesus disse que nós faríamos obras iguais a Ele e até maiores. Então a comunhão é a unidade. O partir do pão é a Santa Ceia, mas também está associada à caridade. Se você ler o texto, a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado entre eles. Eles cuidavam um dos outros. E isso é uma prática comum até hoje entre os judeus.
As pessoas dizem assim: nossa, nunca vi um judeu pobre. Por quê? Porque o outro judeu levanta ele. Às vezes acontece, eles são negociantes, empresários. Às vezes um negócio quebra, uma situação acontece, os outros vêm e levanta. Unidade, caridade, comunhão, partir do pão, também ligado à ceia. 1 Coríntios 11, toda a Santa Ceia, praticamente se lê esse texto. O homem deve examinar a si mesmo, discernir o corpo é a igreja. Eu não posso participar da mesa do Senhor falando mal dos irmãos, criticando a liderança da igreja. Por isso há muitos fracos e doentes e aqueles que morrem. Por que tem gente hoje falando que não precisa ir à igreja? Se aborreceu, se afastou e agora critica, agora murmura, agora reclama e agora trabalha contra. Se trabalha contra o reino, trabalha a favor do maligno. Aquele que não ajunta, espalha. São palavras do Senhor Jesus. E acontece porque participou da mesa do Senhor sem discernir o corpo de Cristo. Por isso há muitos fracos, doentes e que morrem. Essa igreja do livro de Atos, um só era o coração e a alma da multidão dos que criam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, unidade, irmandade real. Não era só a paz do Senhor, irmão de boca. Era dia a dia, relacionamento, ajuda, apoio, levando a carga um dos outros, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. São evidências, são sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. Tinha problemas? Se você continuar lendo o texto de Atos, vai descobrir que aqui e ali havia uma situação. Mas a presença de Deus, a unção de Deus faz a diferença. Então, a igreja que tem essas 4 características, a doutrina dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão, essa igreja vive em oração e através da oração ela move o coração de Deus. Aí o evangelismo, que é a grande missão da igreja, se torna algo natural. Por quê? Porque o evangelismo se torna a marca soberana de Deus. Você lê o texto aqui, o próprio Deus acrescentava as almas à igreja, marcado pela inteligência espiritual que levava aquele povo a uma ação social prática, a cuidar do pobre, do necessitado, da viúva, do órfão, do carente, e marcada pela adoração, o louvor. Eles se reuniam para adorar a Deus. Louvor e adoração. Esse é o evangelismo. Uma igreja que tem uma adoração forte, ela traz a presença de Deus. E a presença de Deus atrai as outras pessoas. Quem é que não quer estar num ambiente de glória, onde a unção de Deus é palpável, é real, trazendo cura, libertação? São sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quero terminar dizendo que aquela igreja caía na simpatia de todo o povo. O povo que não era crente, que estava ali olhando, nossa, esse povo é diferente, esse povo é abençoado. Caía na graça de todo o povo. Pare e pense, e Deus vai falar muito mais ao seu coração. São pequenos sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. Daqui a pouquinho essa mensagem vai estar lá no YouTube, aí você pode compartilhar com seus amigos, para que possamos ser hoje uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.